eu sou aluno do Colégio São José e quero, através dessa breve aula, contribuir para a educação com solidariedade. Espero que minha ação possa te ajudar nos seus estudos. Gente, eu sou Ana Lívia, aluno do 8º ano do Colégio São José, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, então vamos lá. Bom, a Revolução Industrial foi o conjunto de transformações econômicas, tecnológicas e sociais que aconteceram na Inglaterra no século XVIII. E por que aconteceram primeiro na Inglaterra? Por que a Inglaterra teve esse pioneirismo na Revolução Industrial? A Inglaterra teve esse pioneirismo por conta de 5 fatores. O primeiro é porque a Inglaterra incentivou atividades lucrativas que geraram muito capital, muito dinheiro. E para ter essa revolução, eles precisavam de dinheiro. Segundo, é que a burguesia assumiu o poder e quem estava controlando as leis era o comércio. Isso gerou ainda mais dinheiro. Terceiro, é porque a Inglaterra tinha ricas minas de carvão e de ferro. Quarto, foi a fundação do Banco da Inglaterra, que oferecia empréstimos com juros baixos. E quinto e último lugar, foi a política do cercamento de terras, que as terras foram cercadas para a criação de ovelhas e muitos camponeses foram demitidos e eles foram para a cidade. E esses camponeses demitidos que se mudaram para a cidade trabalhariam nas futuras fábricas. Agora nós vamos falar sobre 4 principais características sobre a Revolução Industrial. A primeira, como a gente já sabe, aconteceu na Inglaterra no século XVIII. A segunda é que as principais fontes de energia eram o carvão e a água. As fontes de energia para fazer as máquinas funcionarem. A terceira é que a principal indústria era a indústria têxtil, as indústrias de tecido. E a quarta e última característica, como a principal indústria era a indústria têxtil, a principal matéria-prima era o algodão. Agora nós vamos falar sobre as 7 principais características da Revolução Industrial. A primeira foi a consolidação do capitalismo como principal sistema econômico. A segunda foi a consolidação a afirmação da burguesia como principal classe social. A terceira foi a substituição do trabalho manual pelo trabalho das máquinas. Agora as pessoas não ficavam mais produzindo com as mãos, demorava muito tempo, agora tinham as máquinas para fazer isso pelas pessoas. A quarta foi o crescimento das cidades, ou seja, o êxodo rural. E com isso, com esse crescimento da cidade, nós temos a quinta consequência, que foi a escassez das matérias-primas, o desemprego, a poluição. A sexta característica é o surgimento de uma nova classe social, que são os operários. Operários eram quem operavam as máquinas. E a sétima e última consequência é o surgimento de doutrinas, ou seja, o surgimento de ideias contra o capitalismo, por exemplo, o socialismo e o anarquismo. E essas foram as características e consequências da Revolução Industrial. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dos operários, que com certeza não era nada fácil, porque eles tinham que trabalhar 17 horas por dia nas fábricas e eles recebiam um salário muito baixo. Todo mundo trabalhava, mulher, criança, os homens, todo mundo trabalhava muito tempo e com um baixo salário. E o ambiente das fábricas também não era nada agradável, porque não tinha ventilação, não tinha água potável, não tinha banheiro. Então, os operários estavam sujeitos a muitas doenças, então não era nada bom. E com isso, né, obviamente, os operários não estavam felizes com isso, então aconteceram as revoltas dos operários. E nós temos 2 movimentos, o movimento ludista e o movimento cartista. O movimento ludista foi um movimento em que os operários saíram quebrando as máquinas, porque eles achavam que as máquinas eram a causadora desse excesso de trabalho, desse desemprego. Muitos operários foram presos e outros demitidos. E o movimento cartista foi um movimento que os operários fizeram uma carta, um documento, com algumas exigências. A primeira é que eles queriam menos carga horária, porque eles estavam trabalhando muito tempo. A segunda exigência é que eles queriam um aumento do salário, porque eles ganhavam realmente muito pouco. E a terceira exigência é que eles queriam ter o direito de votar, porque eles não tinham. Então, eles fizeram esse documento, essa carta, e eles pegaram 5 milhões de assinaturas. Só que dessas 5 milhões de assinaturas,
mais ou menos umas 3 milhões eram falsos. Então, obviamente, o parlamento negou esse documento dos operários. Esse foi o movimento cartista. E basicamente foi isso a Revolução Industrial. Muito obrigada, espero que você tenha aproveitado nossa aula. Aproveita e já se inscreva aqui no canal do Colégio São José. Aqui nós acreditamos na educação com solidariedade.